E aí, hoje eu vou falar sobre as duas coisas que eu considero as mais importantes para o treino. Eu não vou enrolar, vou falar logo quais são. A primeira é a constância. A constância é, de longe, a coisa mais importante para o treino. Porque se você não for constante, você vai ficar melhorando, piorando, melhorando, piorando, melhorando, piorando. E o que você quer não é isso para o treino, você quer evoluir. Obviamente, às vezes, alguns problemas na vida aparecem que te fazem decair um pouco, depois você recupera um pouco. Agora, se for uma pessoa que falta muito treino porque ela está com preguiça, ela vai sempre ficar melhorando e piorando. E aí quando você olha o gráfico de longe da evolução dela, da não evolução dela, ela está sempre no mesmo nível. Ela melhora um pouquinho e volta para o que era. Depois melhora um pouquinho, piora um pouquinho e volta para o que era sempre. Ela nunca dá uma melhorada grande, que é o que a maioria das pessoas querem, né? E a segunda coisa que eu considero a mais importante para o treino é você se empurrar constantemente para fora da sua zona de conforto. Porque apesar da constância ser a coisa mais importante, apesar dela ser a coisa mais importante para o treino, se você não se desafiar, você não vai evoluir, você não está dando a demanda para o seu corpo para ele evoluir e se tornar algo mais forte. Eu botei a regata hoje porque tudo no YouTube e nas redes sociais hoje são sobre aparência. Das outras vezes eu escondi o shape, agora eu tô mostrando aqui pra mostrar que essa porra dá resultado. Pra mostrar que o que eu tô falando aqui dá resultado. Eu não tomo porra nenhuma, não tomo creatina, não tomo whey, não tomo porra nenhuma, só faço comer e treinar, velho. Mostrando aqui que isso que eu tô falando é talvez a coisa mais importante desse canal aqui. E eu vou explicar detalhadamente por quê. Se você não ficar se empurrando para fora da sua zona de conforto, você não evolui, porque o corpo ele muda dependendo da demanda que a gente entrega para ele. Se você está fazendo sempre o mesmo treino por 10 anos, sem mudar a série, sem mudar a repetição, sem mudar o tempo de descanso, sem mudar nenhuma dessas variáveis, e você quer que você evolua, você está se iludindo. Porque para evoluir você tem que dar uma demanda maior para o seu corpo, tem que desafiar mais. Você vai empurrar ele para fora da zona de conforto para ele ficar mais forte. É isso que acontece com o treino. Você tem que se desafiar para evoluir. Obviamente você pode errar nessas nuances de intensidade, frequência, acabar se lesionando. E é isso sobre o que eu vou falar aqui. Eu vou eliminando cada perfil de pessoa e tentando te encaminhar o que é que você deve fazer se você for um desses perfis que eu vou citar. Primeiro, esse aqui, infelizmente, vai ser algo desmotivacional que eu vou ter que falar aqui. Se você odeia treinar e você quer só o resultado final, é melhor praticar outra coisa. Por quê? Se você está querendo chegar no nível da galera que você vê no Instagram aí, que é sempre os caras fortão e cheio de movimento apelão, sem gostar de treinar, é se iludir. Porque 99% desses caras que são apelões, caras e mulheres apelões aí, que faz parada de uma mão, que faz vários muscle-ups sem cansar, com a forma perfeita, que tem um shape massa, todas essas pessoas gostam muito de treinar. Todas as pessoas gostam muito de treinar. Elas não são pessoas que estão lá só esperando o resultado final. Esse é uma grande parada que eu queria falar nesse vídeo. Talvez a maior reflexão desse vídeo, que é: você não tem que gostar do resultado final. Você tem que gostar da prática. Geralmente quem fica com shape foda, quem fica com movimentos apelões na calistenia, consegue fazer parada de uma mão, full planche, maltesa, Cristo, todas as pessoas gostam, todas não, eu não sou dono da verdade, mas a maioria delas gosta da prática. Elas gostam desse sofrimento até chegar no ponto final, que é ficar melhor no movimento. Você raramente vai conseguir sustentar uma prática por muito tempo se você só quer o resultado final. Se você quer passar numa faculdade, não, se você quer se formar na faculdade, não falo nem passar, falo se formar na faculdade que você odeia, vai ser muito mais difícil do que fazer uma que você gosta. E por aí vai outras coisas. Concurso público também, você vai ter mais facilidade para estudar as matérias que você gosta.
prática física, principalmente, você vai fazer melhor se você gostar. Se você prefere artes marciais, se você prefere corrida, faça corrida e artes marciais do que treino por peso. Não faça só porque você quer ficar gostoso, que nem todo mundo que você vê no Instagram, você quer ficar com o shape do caralho pra pegar a mulher, véi. Isso não se sustenta a longo prazo. Algumas pessoas têm tolerância a fazer essas coisas que não gostam. Mas a longo prazo isso não se sustenta tanto. Se você quer ficar bom mesmo na parada, é melhor praticar uma parada que você gosta. E isso aqui eu queria deixar claro, que é você tem que gostar. Se você não gosta da calistenia, pratique outro esporte. Beleza? Você gosta da calistenia então, né? Vai ao outro perfil agora, vamos pro próximo perfil. Esse aí eu tô falando. Se você não gosta, velho, vai praticar outra coisa, velho. Não vai ter um resultado muito bom se você não gosta. Olha, se você gosta da calistenia e não consegue ser constante, ou é constante e não tem resultado, eu vou falar mais de dois tipos de perfis aqui. Se você gosta e você é constante e não está obtendo resultado, provavelmente é aquilo que eu falei no início do vídeo. Você não está se desafiando. Você está fazendo sempre 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10 por anos, sem mudar a série, sem aumentar a série, sem aumentar a repetição. Você não está se desafiando, sem aumentar a amplitude, que às vezes está fazendo barra só até o queixo, pode fazer até o peito, que já é uma diferença, já é uma demanda maior para o corpo. Se você não está fazendo nada disso, nada, está só fazendo o mesmo treino sempre, você não vai evoluir. Você não precisa trocar sempre o treino, você pode manter por um tempo e depois troca, mas você tem que ter em mente que se ficou fácil, você muda. O que é ficar fácil? Você está fazendo sempre 12 repetições, 20 repetições, descansando um pouco e ainda sem errar a forma, tá fácil já. Tem que fazer um exercício mais difícil, entendeu? Ou no caso da academia também, com peso, você vai dar mais carga, você vai fazer o mesmo exercício com mais carga. Você não vai sempre ficar fazendo 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10. O seu corpo não vai mudar se você sempre ficar fazendo o mesmo tipo de treino. Não vai mudar. A não ser que você tome veneno, mas aí também tem os colaterais, né? E aí, se o seu caso for, você se desafia, você gosta da calistenia, de alto perfil, e você não consegue ter resultado porque você treina muito pesado e para, porque cansou muito de um treino, treina muito pesado e para, o seu erro aí já está sendo outro. Você está se desafiando, você gosta, mas você não consegue ser constante porque você está queimando sua gasolina inteira logo em um treino. Eu conheço gente assim, gente que treina pesadão, 300 mil séries, cara, 4, e aí depois cansa. E aí falta 3 dias da semana, que não era para faltar, que ela programou para não faltar. Ela exagerou, ela não programou um treino que ela consegue ser constante. Você tem que programar um treino que você se desafie, mas que você também consiga ser constante. Porque se você fica treino uma semana assim, pô, tô muito fodido dessa semana aqui, treinei pra caralho, tô cansado, vou faltar uma semana inteira. Não vai ter muito resultado. Não vai, você pode até treinar mais leve se você tá assim, você... Pô, foi foda a semana passada, velho, treinei muito pesado. E aí, próxima semana, vou ter que pegar mais leve. Beleza, tá treinando mais leve e tá mantendo o corpo ativo. Agora, faltar outra semana toda e querer resultado, não vai ser a mesma coisa do início. Você vai ficar oscilando. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E quando você vê com o zoom out desse gráfico, você está sempre no mesmo nível, você não sobe. É foda. Você tem que pensar na sua energia de maneira que você consiga aplicar esse conceito da constância e o conceito de sair da zona de conforto durante a semana toda. Você não vai dar 100% todo o treino, você dá 70%, às vezes está quebrado, está com pouco tempo, dá 60%, mas quando tiver também com muita energia, você dá uns 80%, 90%, às vezes ou outra 100%, mas 100% direto você vai cansar, você tem que pensar na semana toda, ser constante, ser constante. Eu tô falando muito sobre constância nesse vídeo, mas falta por trabalho, doença ou uma emergência, tipo um parente doente, um parente morreu, uma treta, um drama familiar, porra, aí nem é faltar, porque aí você está ajudando outra pessoa, você está lidando com os sentimentos também, nem é
faltar, você está só ajudando outra pessoa, você está resolvendo bronca. Isso aí nem é faltar. Eu estou falando de constância aqui, eu estou falando de quando você falta e você pode ir. Isso é falta. Isso é não ser constante, é você faltar quando você programou de ir e não foi. Outra coisa também que algumas pessoas fazem. Falta um dia na semana e fica, pô, aí foda-se, né, velho? Eu faltei um dia já por causa do trabalho, eu vou faltar a semana toda. Na próxima semana eu vou a treinar. Não está sendo constante. Você está escolhendo ativamente não treinar. Isso é faltar. Resolver bronca, resolver paradas familiares, resolver coisas de trabalho. E você vê que não dá pra ir, você sabe que você realmente não pode ir. Isso nem é faltar porque você foi preguiçoso. Você realmente não conseguiu, isso acontece. Agora, quando você ativamente decide não ir o resto da semana porque você não conseguiu em um dia, você está faltando, velho. Você está escolhendo faltar. Você, dentro de si, se iludiu e falou, não, nem vale a pena mais ir essa semana, eu vou faltar o resto e voltar na próxima. E fica, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E não evolui do jeito que você quer. Que às vezes desce um pouquinho, mas está sempre subindo, uma onda subindo, descendo e subindo. É muito melhor, né? É o que você quer atingir novos patamares, a maioria das pessoas que treinam. Eu gosto tanto de treinar que mesmo se soltasse uma maldição em mim, que eu não pudesse mais evoluir, eu ainda ia treinar, porque eu gosto da prática. Eu gosto da prática em si, como eu estava falando antes no início do vídeo. Mas é isso, velho. Constância é você continuar treinando sempre que dá. E você programou de ir. Você vai, treina. Faltas acontecem. Elas vão aparecer, esses problemas. Essas coisas, essas BO para você resolver. Altos BOs, às vezes tem épocas da vida que a gente tá cheio de problema. A gente treina do jeito que dá. Mas você saber que dá pra ir, não foi, isso é faltar. Entendeu? Isso é não ser constante. É isso que eu queria deixar claro também aqui no vídeo. No caso de você ser constante, você treina pra cacete, você tem resultado, mas você se lesiona muito, o que tá faltando é paciência. Esse já é outro perfil, mas é um perfil bem raro, que é quem já sabe treinar, quem já sabe fazer movimentos avançados, quem já sabe ganhar shape, mas se lesiona muito, principalmente o pessoal mais novo. Acredito que é paciência, é você saber que você pode pegar aquele movimento mais rápido. Esse aqui é o caminho mais rápido, vindo daqui para cá, uma linha reta, é o mais rápido, mas não é o mais seguro. Às vezes você fazer o caminho daqui para cá, o caminho mais longo, é melhor, porque você vai manter o seu treino mais seguro a longo prazo. É muito ruim ficar se lesionando sem parar de fazer alguns movimentos. Eu lesionei a asa já fazendo muito front lever. E você tem que treinar só os outros movimentos que não doem, que isso nem os médicos nem deixam, mas a gente faz, né, que a gente é viciado em treinar. E é muito ruim lesionar. O ideal é você fazer pensando a longo prazo. Quem compete, tá levando o corpo ao limite, aí não tem o que fazer. Competição você pode se lesionar, porque você está querendo quebrar recorde, você está querendo ser o melhor do mundo nacional, dependendo de qual competição você está indo. Então aí não estamos falando de saúde, né? Competição, quem treina para competição, treina para competição, é outra coisa. Mas no caso de pessoas que estão se desafiando, treinando para melhorar, ou se comparando com você mesmo, sem competir, é bom pensar em maneiras mais seguras, principalmente para um movimento mais avançado. Você tem que fazer periodizações seguindo mais certinho. Periodização é você, para quem não sabe, é você dividir como vai ser seu treino em fases. Vai ser a fase de hipertrofia, que vai ser muita repetição e menos intensidade. Vai ser a fase de intensificação, que você vai fazendo um pouco mais difícil, menos repetições, menos séries, e da fase mais pesada, que é só coisa difícil, que você faz uma repetição e já para, de tão difícil que é. Você tem que seguir essas coisas à risca, porque quanto mais avançados os movimentos, mais ele vai estressar o seu corpo. Então é isso. Acredito que deu para entender a mensagem que eu queria passar. E eu vou deixar na tela alguns dos movimentos que eu consegui aplicando esses conceitos por aqui, assim. São movimentos que não são tão fáceis, também não são mais avançados, que eu não sou o pica das galáxias na calistenia, mas que foi difícil para mim conseguir, apesar
do meu peso e da minha altura, que eu tenho 80 quilos, 81 e 1,82. Para quem tem esse peso é mais difícil. E é uma coisa que eu queria deixar bem claro: alimentação, sono, tudo isso importa. Tudo isso importa. Se você não fizer isso direito, dormir bem, comer bem, obviamente você não vai ter o melhor resultado possível. Só que se você dormir bem e comer bem e não treinar, você também não vai ter. Por isso eu quero deixar claro que, pra mim, a constância e se empurrar para a zona de conforto te fazem evoluir, mesmo dormindo mal e comendo mal. Dependendo da sua idade, claro, da sua genética. Mas alguma coisa vai melhorar se você for constante e se você for esforçado, se você estiver se empurrando para fora da zona de conforto. Se você fizer essas duas coisas que eu falei no vídeo, se você dormir mal pra cacete, comer mal, vai ser muito difícil, mas alguma coisa vai evoluir. Talvez você não fique com o shape que você quer, dê só uma melhoradinha, em vez de melhorar muito, já que você não está comendo bem, dormindo mal. Talvez você não consiga fazer o movimento que você quer, mas você já consegue fazer mais repetições da progressão anterior, ou de um exercício complementar que você não conseguia fazer muita repetição, agora já consegue fazer mais. A sua técnica vai melhorar também se você for constante e se empurrar para fora da zona de conforto. Tudo vai melhorando devagarinho, mesmo que você durma mal e coma mal. Mas se você fizer tudo certo, é óbvio que vai ser melhor. Vai ser o útil ao agradável. E é isso. Falem aí se querem um vídeo sobre algum tema, no próximo vídeo que eu fizer. Vou trazer mais desses vídeos sobre reflexões, não só tutoriais. No futuro eu vou trazer mais tutoriais, mas acredito que é um vídeo importante, que muitas pessoas erram nessas coisas e eu queria só esclarecer um pouco. Valeu!